e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quantos meses? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Fala comigo, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Fala comigo, pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Fala comigo, filho. Diga forte, filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, Pai. Essa tua palavra que é viva e poderosa, fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se mova no nosso meio. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de Ti, e unge os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvirmos, guardarmos a Tua palavra, que nós saímos daqui bem melhor do que aqui nós chegamos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos digam amém, diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, dando glória a Deus, diga aleluia. Queridos, para nós falarmos um pouco dessa história, a gente precisa lembrar que como que o povo de Deus vai parar no Egito, e como que o povo de Deus, o povo hebreu, se torna um povo escravo. Você se lembra da história de José, né? José era o primeiro filho de Jacó, com a sua amada, com Raquel. Era o primogênito, depois teve Benjamim, Raquel veio a morrer. Mas José era o filho amado de Jacó. E a Bíblia diz que como Jacó amava José, Jacó havia dado uma túnica para José especial. José era alguém de Deus, era alguém que recebia sonhos de Deus, e que havia tido um sonho, inclusive, que os seus irmãos, a interpretação do sonho que ele tinha, que seus irmãos e seus pais iriam se curvar a ele. E José era amado de Jacó, então seus irmãos o invejavam. E porque os seus irmãos o invejaram, seus irmãos, certa vez, rasgaram as vestes de José, banharam com sangue de animal, venderam, primeiro intentaram matar José, mas desistiram, e venderam José como escravo. Separaram José do seu pai, e a história de José é uma história lindíssima, que tem toda uma tipologia também do Senhor Jesus. E José vai de escravo, vai parar na casa de Potifar. Ali na casa ele é honrado, mas depois ele sofre uma acusação injusta e vai parar na cadeia, e ele puxa cadeia por vários anos, ele está preso. Mas a palavra diz que um dia ele é chamado, é convocado a ter uma audiência com o Faraó. Os reis do Egito nós chamamos de Faraó, é assim que é chamado os reis do Egito. E quando ele tem aquela audiência com aquele Faraó, ele é chamado porque alguém fala: olha, ele está na cadeia, ele está lá na cela, mas ele é capaz de interpretar o sonho de Faraó. E Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas,
E a interpretação do sonho que ele vai dar é que haveriam 7 anos de grande abundância, de grande fartura, e 7 anos de escassez. E José, quando dá a interpretação do sonho, José também dá a solução e fala: olha, rei, você deveria pegar alguém sábio para administrar nesse tempo de vacas gordas, para que separe 20%, 1/5 de tudo e coloque em depósitos e faça isso, né, que você cobre, aproveite esse tempo de vacas gordas, porque aí você será bem sucedido. E naquela audiência que José tem com o faraó, ele fala: olha, escolha, aconselha faraó, aconselha o rei, escolha alguém que faça isso. E o rei fala: não há no meu reino ninguém que possa fazer isso, a não ser você, é você que eu escolho. E a partir daquele momento, ele coloca uma túnica em José, ele coloca o anel em José e ele fala: olha, a partir de agora eu estou inaugurando o cargo de governador, e você vai ser o governador do Egito. Ninguém há nesse reinado maior do que você, só eu no trono. E Faraó naquela época era como se fosse uma rainha da Inglaterra, quem mandava era José. José tinha poder de vida e de morte, ele era o governante, o homem mais poderoso daquela época. E quando José assume, o pai dele, os seus irmãos, estão lá na terra de Canaã, mas naquele tempo eles estavam com fome. E aí José manda trazer os seus pais, quando ele se revela aos seus irmãos, ele manda trazer o seu pai, toda a sua família, para morar com ele no Egito, porque José era o governante da época. Quem está comigo aqui, diga amém. E a Bíblia diz, então o texto de Êxodo capítulo 1, no versículo 5, diz assim, olha, que todas, coloca aí para mim, Êxodo 1, 5, diz assim, olha, que todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas, José, porém, estava no Egito. Então, quando Jacó era pai de José, está comigo ou não? Quando Jacó desce para o Egito, para morar com José, eram 70 almas. Só que esse povo, ele começou a se multiplicar, esse povo começou a crescer, amém, irmãos? A Bíblia diz, versículo 6 diz assim, olha, faleceu José e todos os seus irmãos, olha só, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então morre José, morre o faraó que havia levado José, todos eles morreram. Mas a Bíblia diz assim, no versículo 7, coloca aí, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Eu creio, irmãos, que nós temos esta unção da multiplicação, porque quando o povo de Deus surge, o povo de Deus é um povo que carrega esse DNA de multiplicação, esse DNA de crescimento, e não é um crescimento que se cresce alguém fala assim, olha, o PIB cresceu 2%, cresceu 3%, de 100 cresce 3, né? Cresceu 2, de 100 cresce 2, isso é um crescimento, sim ou não? Mas é um crescimento pequeno. Cresceu 10%, de 10 foi para 11, cresceu 20%, de 10 foi para 12, mas a Bíblia nos mostra aqui, que esse povo de Israel, cresceu de forma exponencial. O que é um crescimento exponencial? Um crescimento que salta, é um crescimento que pula, amém? Quem crê que você tem essa unção sobre a sua vida, da multiplicação, diga amém. Mas como que é esse crescimento, pastor? Esse crescimento, querido, é quando você tem 1 e você vai para 2, de 2 você vai para 4, de 4 você vai para 8, de 8 você vai para 16, de 16 você vai para 32, 32 para 64, 64 para 128, 128 para 256, para 256 para 512, para 1024, para 2048, para 4096, e assim, querido, você vai crescendo exponencialmente. A Bíblia diz que esse povo se multiplicou de forma exponencial, cresceu muito. Quem crê que essa unção está sobre a sua vida, diga amém. E a Bíblia diz, olha só, que entre mentes
se levantou, versículo 8, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E olha o que ele fala. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Esse povo está crescendo muito. E às vezes, querido, o crescimento incomoda. Quando você brilha, você incomoda. Você já viu aquela historinha do vagalume? Você já viu? Como que é a historinha do vagalume? Um dia, a cobra estava perseguindo o vagalume para comer ele. E o vagalume pegou e falou assim: puxa, mas eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você quer me devorar? E ela fala: é porque você brilha. Às vezes só o seu brilho incomoda, o seu crescimento incomoda. E esse rei, ele pega e fala agora, no versículo 10, ele diz assim: olha, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, não quer que ele se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros de Pitom e Ramassés. E quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Porque o povo de Deus é que nem pão, que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais luta, querido, mais Deus tem vitória para a tua vida. Sabe, mais eles cresciam e se espalhavam, de maneira que inquietavam, que eles ficavam inquietos por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e fizeram eles amargar a vida com dura servidão, como escravos, sabe, amassando tijolos em barro e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que havia, e com tirania fazia com que eles servissem. O povo de Israel agora estava escravizado, estava sofrendo, estava passando um tempo de humilhação. Mas a Bíblia diz que Deus vê as lágrimas daquele povo, que Deus vê o sofrimento. E eu sempre falo que nada pega Deus de surpresa. Amém, irmãos? Amém? Nada vai pegar Deus de surpresa. Então, aquele faraó, sabendo disso, ele faz um decreto. A Bíblia diz assim, olha, então, versículo 15. Versículo 15 diz assim: então o rei do Egito ordenou as parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Fala comigo, Sifrá. Diga forte, Sifrá e a outra Puá. Dizendo, olha, quando servides de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Se for filho, faça o quê? Se nascer um menino, homem, mate. Mas se for menina, deixe que viva. Esse era o decreto que este rei havia dado. Versículo 18 diz assim, olha. Versículo 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram os meninos com vida. Fala comigo, temer a Deus. Diga forte, temer a Deus. Antes de temer aos homens. Sabe, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. A Bíblia diz que as parteiras, antes de cumprir a ordem que o rei havia dado a elas, elas temeram primeiro a Deus. E a Bíblia diz assim, olha, o rei começa a ficar questionando, mas por que vocês fizeram isso? E elas pegam e respondem, falam assim, as hebreias são fortes, as hebreias a gente chega lá, elas já nasceram, já tiveram filhos, elas não são como as egípcias, e é por isso que está escapando alguns meninos. Mas ele, esse rei, mandava matar os meninos que nasciam, mas essas parteiras estavam poupando os meninos. E a Bíblia diz, e aqui eu gostaria que você guardasse isso, versículo 20 e 21, diz assim, olha, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Fala comigo, Deus fez bem. Diga forte, Deus fez bem as parteiras. Olha só, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele os constituiu família. Ele lhes constituiu família.
Aquelas parteiras obedeceram ao Senhor. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Amém? Quando você se dispõe a servir ao Senhor, a gastar os seus dias na presença de Deus, querido, é Deus quem vai te abençoar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, nada fica encoberto diante de Deus. Diante dele todas as coisas são nuas e patentes, e é Ele que conhece. As parteiras faziam aquilo porque elas obedeciam a Deus. E o que elas vão viver? Elas vão viver bênção na casa delas. Elas vão ser abençoadas, vão ser supridas, vão ser guardadas pelo Senhor. Sabe, isso me faz lembrar uma história que eu vi esses dias na internet e achei linda. E segundo consta, é uma história verídica, que conta a história de um pobre fazendeiro escocês, que enquanto ele tentava ganhar a vida para sua família, ele ouviu um grito de socorro vindo de um pântano bem próximo. E ele largou as ferramentas e correu para o pântano. E lá ele encontrou um menino até a cintura, no estrume negro e úmido, gritando e lutando para se libertar. Então, o agricultor salvou o menino do que poderia ser uma morte lenta e terrível. No dia seguinte, uma carruagem elegante chegou à fazenda, um nobre, elegantemente vestido, saiu e se apresentou como o pai do menino que o fazendeiro havia ajudado. E disse: eu quero recompensá-lo, afirmou aquele nobre. Não posso aceitar um pagamento pelo que fiz, respondeu o agricultor escocês. Naquele instante, o filho do fazendeiro chegou à porta da cabana. É seu filho? Perguntou o nobre. Sim, o fazendeiro respondeu com muito orgulho. Eu proponho fazer um acordo. Permita-me fornecer a seu filho o mesmo nível de educação que meu filho irá gozar. Se o menino se parecer com o pai, eu não tenho dúvida que ele vai crescer e se tornar um homem de que nós dois vamos nos orgulhar muito. E o fazendeiro aceitou. O filho do fazendeiro cursou as melhores escolas e com o tempo formou-se pela Faculdade de Medicina do Hospital de St. Mary em Londres, e ele passou a se tornar conhecido em todo o mundo como o renomado doutor Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. Anos depois, o filho do mesmo nobre, que foi salvo do pântano, adoeceu com pneumonia. E o que salvou a vida dessa vez? A penicilina, que Alexander Fleming descobriu. E você sabe qual era o nome do nobre? O nome do nobre era Randolph Churchill. E o nome do filho dele, Sr. Winston Churchill. Esses nomes, Churchill, você sabe, foi o primeiro-ministro da Inglaterra, um homem que vence na guerra contra Hitler, um homem poderosíssimo. Essa é uma história verídica, de alguém que quando cuida de alguém, Deus vai cuidar da família dele. Amém, irmãos? Então vale a pena você semear. Essas parteiras estavam cuidando de algo que o que elas fizeram se assemelha ao que a igreja faz, sabe? De investir na família, de investir nos filhos, de fazer com que o povo de Deus cresça. Quem está comigo, diga amém. Sabe, que pessoas continuem semeando no altar do Senhor, sendo transformados pelo poder de Deus. E a Bíblia nos mostra então, que assim, essas mulheres permitiam que os filhos das hebreias nascessem. E aqui no texto que nós lemos, no livro de Êxodo, capítulo 2, vai falar do nascimento de Moisés. Só que no texto que nós lemos, no começo, ainda nem fala o nome dele. O texto que nós lemos fala assim, olha, primeiro, que foi um homem da casa de Levi e se casou-se com uma descendente de Levi. O nome desse homem era Arão, e esta mulher, descendente de Levi, era Joquebede. Fala comigo, Joquebede. Essa mulher, a Bíblia diz que ela concebeu e deu à luz a um filho. Coloca aí para mim, versículo 2. Ela deu à luz a um filho. Queridos,
o decreto, a ordem de Faraó era que se nascesse menino, o que tinha que fazer? Matar. Se nascesse menina, tudo bem, podia viver. Mas menino tinha que matar. Quando ela percebe que é um menino, ela imagina, talvez Arão falou assim, olha, agora nós temos um problema. Porque nasceu um menino. E esse menino, eles vão querer matar esse menino. Sabe? E a Bíblia diz que era um menino formoso. Era um menino saudável. E a Bíblia diz então que ela esconde, vendo que esse menino era formoso, vendo que esse menino era saudável, o que ela faz com esse menino? Ela esconde ele por 3 meses. Sabe, irmãos, a primeira coisa que, às vezes, irmãos, algumas lutas na nossa vida, parece ser um problema. Algumas situações parece que é um problema. Mas, na verdade, aquele problema era a solução de uma nação. Quem está comigo, diga amém. Aquele problema era a resposta de oração de um povo que queria se libertar da escravidão. Sabe, irmãos, parecia um problema, mas na verdade era uma resposta. Eu não sei se você está vivendo uma luta, meu irmão. Pode parecer que está vindo de uma forma torta, de uma forma que você não consegue entender agora. Mas este aparente problema que você está vivendo pode ser uma resposta para uma nação. Pode ser que Deus está chamando você, querido, para você viver os melhores dias da sua vida. Aquilo que muitas vezes para você parece ser um problema, na verdade é um passaporte para a terra prometida, é um passaporte para o céu. Quem crê nisso, diga aleluia. E a Bíblia diz que essa mulher esconde ele por quanto tempo? Esconde ele por quanto tempo? 3 meses. Sabe por quê, querido? Porque tem projeto que Deus coloca no seu coração, tem projeto que Deus dá para você, que você não precisa ficar espalhando para todo mundo. Nesse tempo que a gente está vivendo, tem muita gente que quer fazer check-in e check-out de tudo, no Twitter, no Instagram, no Facebook, na internet, e tem coisas, querido, que você não precisa espalhar para ninguém. Amém, irmãos? Tem pessoas que não estão comprometidas com o seu sucesso. Veja que quando Jesus entra na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele manda embora todos, e só entra os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Porque, queridos, é só quem está comprometido com o milagre. Amém? Então, sabe, você não precisa ficar expondo para aqueles que não tem nada a ver com você. Sabe, irmãos, você não precisa ficar expondo. E por que que ela escondeu o menino? Por que que ela escondeu? Pode falar. Qual era o decreto do rei? Matar. Então, se alguém descobrisse aquele menino, o que ia acontecer com ele? Ia morrer. Então, ela escondeu ele para ele não morrer. Sabe, tem alguns projetos que você precisa esconder, querido, para que não venha ser morto, sabe, para que não venha ser destruído, para alguém que não está na mesma fé, na mesma vibe que você, que não tem o mesmo entendimento, a mesma razão que você, ela vai falar que você é louco. Então, por isso, ela escondia aquele menino. Mas a Bíblia diz, no versículo 3, a Bíblia diz que ela não pôde mais esconder o menino. Versículo 3 diz assim, olha, não podendo mais escondê-lo. Por que ela não podia mais escondê-lo? Porque o menino, 3 meses, o que acontece com uma criança? Ela cresce, ela começou a crescer. E em nome de Jesus, querido, os teus sonhos vão crescer, vão florescer. Só que quando cresce, querido, a criança começa a gritar, começa a chorar. E ela não pôde mais esconder a criança. Ela não podia, embora ela quisesse guardar. Quem entende que ela queria ficar com a criança, diga amém. Você acha que a mãe queria ficar com a criança, sim ou não? Protegidinha ali, só que ela não podia mais esconder a criança. Então, ela agora tinha que ter 2 opções. Ou ela ficava com a criança para si, ela ficava com aquele menino para si. E aí o que poderia acontecer? Ela poderia perder a criança, sim ou não? Porque não tinha mais como esconder. E ela poderia também entregar para aquele que havia dado. Quem deu esse filho para ela? Deus. Fala comigo, Deus. Então ela tinha essas 2 opções. Ou ela retinha para si e poderia perder,
ou ela entregava para Deus. A Bíblia diz que ela então faz um cesto, e ela betumou com piche, ela lacra todo ele, e a Bíblia diz que ela coloca aquela criança, sabe? Porque aquela criança estava crescendo, porque aquela criança estava se desenvolvendo, e ainda que ela não percebesse, ela estava atingindo o objetivo dela. Sabe, ainda que você não perceba, querido, vai crescer na sua vida em nome de Jesus. Sabe, esse mesmo Alexander Fleming, que foi quem descobriu a penicilina, a história conta que um dia ele sai de férias e ele deixa o experimento guardado, e ele esqueceu o experimento, e quando ele volta de férias, ele vê que aquele experimento havia criado alguns fungos, e ele observa que aquele fungo havia, em volta dele, alguma coisa de diferente havia acontecido, e por conta daquele acidente, ele agora descobre a penicilina. A penicilina que salvou muitas pessoas da morte, da pneumonia. A penicilina que foi uma revolução, ganhou o prêmio Nobel por isso. Porque, querido, Deus age quando ninguém vê. Ainda que você não esteja vendo, já está acontecendo na tua vida. A Bíblia diz, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade ninguém ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você. Pode parecer um erro, pode parecer um acidente, mas até um erro vai se transformar em bênção na tua vida, vai crescer, diga aleluia. E a Bíblia diz que ela então agora coloca essa criança naquele cesto, sabe, porque ela não podia mais esconder aquela criança, porque aquela criança iria mudar uma nação, iria transformar muitas coisas. Só que concorda comigo, queridos, que é difícil para uma mãe soltar um filho? Quem concorda comigo, diga amém. Você já imaginou a luta dela, o duelo dela? Nenhuma mãe quer entregar seu filho, nenhuma mãe, sabe, agora ela tinha que entregar, soltar no rio Nilo, e eu imagino que talvez aquele rio tivesse, sei lá, jacaré, tivesse coisas, tivesse perigos, mas ela falou assim, eu vou entregar para Deus, e Deus vai cuidar dele. Sabe, irmãos, para ela fazer isso, ela teve que ter coragem, amém? Amém? Fala comigo, a fé exige coragem, sabe, querido, coragem para você entregar para Deus. Eu dizia que, pela manhã, que às vezes a gente quer que as coisas sejam aqui na nossa mão, mas às vezes a gente precisa soltar, e a gente precisa confiar em Deus, sabe, eu digo sempre, aquela frase de Martin Luther King, você não precisa ver o final da escada, você precisa apenas subir o primeiro degrau, e você vai subindo, e Deus vai te levando em lugares altos. Meu filho, agora, vai com 13 anos, falou, olha, vai ter um encontro nacional de jovens adolescentes, lá em Brasília, e eu quero ir, pai, eu quero ir com o ônibus da igreja, e eu vou sozinho, ele nunca viajou sozinho, e a minha esposa toda protetora, com medo, mas nós falamos, nós vamos levar, sabe, querido, porque nós confiamos em Deus, amém? Nós entregamos, muitas vezes não é nas nossas mãos, mas é nas mãos de Deus, sabe? Joquebede, ela tinha uma escolha a fazer, com duas opções, ou ela retinha, segurava, mas se ela segurasse, com certeza ela perderia, mas ela sabia, eu não sou capaz de proteger, eu vou entregar para aquele que tem o controle de todas as coisas, eu vou entregar para Deus. Quando você entrega para Deus, querido, Deus vai garantir o seu futuro, diga aleluia. Então a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje, viva na dependência de Deus, amém? Tem muita gente que acha assim, eu vou garantir isso, eu vou garantir aquilo, porque daqui a 10 anos serei isso, daqui a 5 anos serei isso, queridos. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Eu não sei o que me aguarda o meu futuro, mas eu sei quem guarda o meu futuro. Meu irmão, fica na dependência do Senhor. Para aquela mulher, colocar o seu filho ali no rio Nilo, num cesto betumado, era quase, se fosse nos dias de hoje, sabe, seria considerado até abandono de capaz. Os advogados que estavam aqui sabem disso. Você não pode soltar alguém menos de 12 anos sozinho. É abandono de capaz. Mas isso exigiria coragem dela. Ela estava entregando para o Senhor. Fala comigo, Senhor,
Diga forte, em me vi no medo. Fala comigo, em me vi no medo. Eu hei de confiar no Senhor. Salmo 56, 13. Em me vindo temor, eu hei de confiar no Senhor. Oh, querido, e creia, irmãos, quando você vive pela fé, nem sempre as pessoas vão entender você. Quando você vive pela fé, as pessoas podem querer duvidar de você, mas se comprometa com aqueles que estão na mesma sintonia que você. Aquela mulher poderia até estar sentindo a dor de soltar o filho dela, ela nem quer ver o filho ir, mas a filha dela mais velha, Miriam, começa a observar onde aquela criança está indo, e a Bíblia diz que a criança, versículo 4, coloca aí para mim, já vamos encerrar, versículo 4, a criança está indo na beira do caminho, olha, Êxodo capítulo 2, versículo 4, Êxodo 2, 4, diz assim, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. No versículo 1, a criança estava sendo levada à beira do rio, sim ou não? À beira do rio. E a filha de Faraó desceu-se para tomar banho no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio também, pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Quem viu a arca no meio dos juncos? Quem viu? A filha de Faraó era quem? Fala comigo, a princesa. A filha do rei é uma princesa, sim ou não? Mas quem que estava à margem do rio? Eram as donzelas. Mas as donzelas não viram. Sabe por quê, queridos? As donzelas poderiam salvar aquela criança? Poderiam criar aquela criança? Não. Às vezes, querido, a gente fica esperando que alguém veja o nosso trabalho, que alguém nos enxergue. A gente fica falando assim, puxa, fulano não me viu, eu estou fazendo isso aqui, ninguém está me notando, querido. Não é que ninguém está notando, não é para ele notar você. Deus vai colocar as pessoas certas para enxergar você. Deus vai colocar as pessoas certas para abençoar a sua vida. Sabe, irmãos, Deus tem me levado em lugares que eu jamais imaginei ter. Sabe por quê, querido? Porque Deus colocou pessoas no meu caminho, situações que é só Deus. Não é pela minha capacidade, não é pelo meu jeitão, mas é pela graça dEle. É Deus que está trabalhando. Aquelas donzelas não poderiam fazer nada, mas aquela princesa, ela poderia. E quando ela viu aquele junco, ela falou assim, o que tem ali? E ela pede para que tragam para ela. E a Bíblia diz que então ela vê aquela criança formosa, saudável. Coloca aí, versículo 5. Versículo 5. Então a filha de Faraó desceu a lavar-se, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que o tomou. Versículo 6. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, ela não sabia que a Miriam era irmã de Moisés, era irmã daquela criança. E a Miriam, que é a irmã de Moisés, disse à filha de Faraó, irei chamar uma das hebreias que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai lá, chama uma das hebreias para que crie esse menino para mim. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Quem que ela chamou? Fala comigo, Joquebede. Chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mãe do menino foi e criou. Oh, querido, quem está aqui comigo, diga amém. Olha que história, querido. Sabe, é sacrifício para uma mãe amamentar o seu filho? É sacrifício para ela? Agora essa mãe não só vai amamentar, vai fazer com prazer, com alegria, porque o filho dela está saudável, está crescendo nos braços dela, seguro, protegido. Mas não apenas isso, mas ela vai receber salário. Olha isso, querido. Vai receber salário, todo mês vai cair um salário, vai sair um pagamento para ela. Quem vai pagar? Faraó vai pagar. Quem havia feito o decreto para matar as crianças? Faraó. Mas agora, a Bíblia diz, coloca aí o texto, vamos continuar lendo. A Bíblia diz que vai pagar salário para ela. Olha só. Vai pagar um salário para ela. Versículo 9, coloca aí. Versículo 9. E te darei esse salário. A mulher tomou
o menino e o criou. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que aquilo que você faz hoje, muitas vezes, sabe, de forma obrigada, você vai fazer de forma leve. Quem está entendendo, diga amém. Como assim de forma leve, pastor? Porque quando a gente trabalha com amor, querido, não é pesado para nós. Amém? Eu dizia hoje, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: puxa, eu não sei como que você aguenta, eu não sei como que você, o pastor Jefferson, vocês viajam para um lado para outro. Essa semana nós saímos aqui, fomos para Piraju, de Piraju fomos para São José dos Campos, chegamos lá quase 3 horas da manhã, no outro dia nós levantamos de manhã, fizemos o congresso de mulheres, voltamos aqui para o encontro de casais, estamos pregando, amanhã a gente viaja de novo, e a nossa vida é de correria, sabe, irmãos? Mas a lã não pesa para o carneiro. Quem está comigo, diga amém. Quando você faz com prazer, querido, você faz com alegria e ainda ganha para fazer isso. Não é gostoso? Amém? Outro dia eu vi o Neymar falando, e ele falava assim: olha, o que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. Então eu gosto de jogar futebol, faço com prazer e ainda ganho para fazer isso. Eu ganho para fazer o que muitas pessoas fazem só por hobby. É assim na nossa vida, queridos. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar tanto, querido, vai te honrar tanto, que você vai fazer com tanto prazer, que você vai ser honrado, vai ter alegria, e sabe, e você não vai ficar preocupado: mas vai chegar segunda-feira, você vai falar assim: graças a Deus que chegou a segunda-feira, graças a Deus que chegou a sexta-feira, graças a Deus que chegou o sábado, que chegou o domingo, seja o dia que for, querido, para você, vai ser alegria, porque você vai ser recompensado, e onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai florescer, vai prosperar, vai te abençoar, e você vai viver os melhores dias da sua vida, em o nome de Jesus, diga aleluia. E esse menino, até esse momento não tinha nome ainda, mas então agora a mãe vai devolvê-lo para a filha de Faraó, e a Bíblia diz então, olha só, versículo 10, e vai entregar para a filha de Faraó. E quando o menino já era grande, o trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Essa mulher aceitou esse menino, passou a ser filho, na minha tradução diz assim, olha, passou a ser filho da filha de Faraó. Sabe o que acontece agora, irmãos? Quem havia feito o decreto para matar as crianças? Era Faraó. E agora aquele menino estava morando na onde? Fala comigo, na casa de Faraó, no palácio. Quando o Faraó olhava para aquele menino, falava: está aqui meu neto. Quando ia apresentar ele: está aqui meu neto, é o filho da minha filha. Ele foi estudar nas melhores universidades, ele foi aprender idiomas, ele foi se tornar um dos homens mais poderosos, ele vai ser o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia vai ser escrito por Moisés, vai compor vários salmos escritos por Moisés, vai ser o libertador de Israel. Este homem vai ser um dos maiores nomes do Velho Testamento. Sabe por quê, irmãos? Porque uma mulher acreditou, porque uma mulher entregou para o Senhor, confiou em Deus. E eu quero profetizar que Deus tem vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Querido, teus sonhos estão crescendo. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Quem está comigo, diga amém. Sabe, tenha cuidado com as coisas de Deus, como Cifrá e Poá, e Deus vai honrar a tua casa, vai honrar a tua família. Oh, querido, não retenha para você, não é você, mas é Deus que vai te honrar e vai te abençoar. Você vai viver os melhores dias da sua vida. E eu quero profetizar, irmãos, esse menino, se ela retivesse, ela iria perder, mas quando ela entregou, ele abençoou uma nação. Deus vai te levantar, para você levantar outras pessoas. É assim que Deus faz. Moisés libertou todo o povo de Israel. Querido, o que Deus vai fazer na sua vida, não vai abençoar só a sua vida, a tua casa, mas vai abençoar a sua família, vai abençoar as pessoas que estão próximas a você, porque Deus faz mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Só você que crê, aplauda e glorifica Jesus aí, dá um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, aleluia. Eu quero orar pela tua vida, querido, em nome de Jesus. Sabe, eu não sei quais são os projetos que Deus tem colocado diante de você, mas eu gostaria, na nossa vida nós temos sempre muitas situações que nos causam medo. Tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo das situações, dos problemas que vêm embrulhado para ele num problema. Mas isso que parece ser um problema, vai ser uma resposta de oração. Sabe, irmãos, em todos os momentos de José,
sabia que Deus estava com ele. Ele vai falar em Gênesis 50:20, Deus transformou o mal em bem. Sabe? Lá no livro de Jó,